queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos os internautas e radioouvintes da 98.3 FM Rádio Termal. Aos meus caros companheiros do Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz, paz, perseverança e luz. Rogamos nestes momentos ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine nossas mentes e nossos corações e que o anjo Ismael acolhe as nossas rogativas e, parafraseando o hino, ele desça como um raio vívido de amor e de esperança sobre as terras do Cruzeiro, o nosso amado Brasil. Finalizando o mês de outubro, faremos uma pequena homenagem a Allan Kardec e aos pioneiros da doutrina espírita, em especial os das cidades de Mâcon, Sens, Lyon e Saint-Étienne, na França, e a todos os anônimos não espíritas que, sem o saberem, contribuíram indiretamente com ela, porque Deus, nosso Pai, que é a bondade infinita, sempre tira de um aparente mal um grande bem para todos nós. Estamos no ano de 1860. A Guerra da Crimeia tinha deixado o seu lastre depressivo em muitas almas europeias. E a Revista Espírita de Estudos Psicológicos registra que vários soldados encarnados faziam suas perguntas às mesas girantes, assim como os desencarnados se apresentavam fazendo seus relatos. Na Rússia, o Tsar Alexandre II, apelidado o Libertador, fazia 4 anos tinha assinado o Tratado de Paz, pondo fim àquela guerra que hoje a vemos revivida na memória e nas almas que sofrem e não compreendem que o único antídoto é o amor. Otto von Bismarck unificava a Alemanha. E naquele mesmo ano a Inglaterra tinha sufocado as insurreições na Índia
E a rainha Vitória tinha enviado o seu herdeiro, o príncipe de Gales, Eduardo VII, ao Canadá e aos Estados Unidos para uma viagem de prazeres. E, meus amigos, confesso que ao procurar essa informação histórica, parece-nos que se repetem todos os fatos até que aprendamos definitivamente que só Jesus é o caminho da verdade e da vida. Nos Estados Unidos, Abraham Lincoln fazia sua campanha política, alcançando o triunfo no dia 6 de novembro de 1860. E na República Imperial de Dom Pedro II, destaco duas vidas daquele tempo. Um jovem médico de 29 anos que servia no Corpo de Saúde do Exército, era redator dos Anais Brasilienses de Medicina. Apesar de ter se recusado inicialmente, por insistência de alguns amigos, ele aceitava finalmente ser candidato pelo Partido Liberal, representando a paróquia de São Cristóvão. Estamos falando do amorável Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Se passariam 15 anos mais até que chegaria o dia em que ele renunciaria à política para declarar-se publicamente e entregar-se plenamente à doutrina espírita e à sua divulgação. Fazia 4 anos que a Estrada de Ferro, Dom Pedro II, o atual central do Brasil, tinha sido inaugurada, porque Jaguarão tinha dado um dos seus filhos progressistas, Irineu Evangelista de Souza, que assinalava a história no Brasil com a sua Era Mauá. Em toda a França corria um ditado: basta que se ouçam estas palavras: Morny está no ramo, para que o referido negócio atraia capitais e obtenha as autorizações necessárias, porque Charles Auguste Louis Joseph de Morny, ou o Duque de Morny, era parente do imperador Napoleão III e tinha fundado a Companhia das Estradas de Ferro na França. E para os curiosos, eu aviso, o túmulo de Morny está no cemitério Père Lachaise, tal como o túmulo de nosso codificador Allan Kardec. Em Paris, na Sociedade Espírita, os Espíritos do Senhor falaram a Allan Kardec e perguntaram: por que pensas que as estradas de ferro têm se espalhado por todos os cantos? Revelamos que isto está acontecendo para que a doutrina chegue a todos os lugares. Allan Kardec não podia perder a oportunidade de curtir as suas férias espíritas e experimentar os 400 quilômetros que uniam Paris-Lyon, que hoje o poderemos fazer em 2 horas, mas ele levaria naquele ano de 1860 12 a 16 horas aproximadamente. Por causa disso, ele aproveitou e deteve-se em Mâcon e em Sens para visitar 2 grupos familiares que ele já tinha recebido notícias. O pequeno grupo de Sens, no ano seguinte, nos entregaria a mensagem de Fenelon, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Se tivesse sido um homem de bem, teria morrido. Após deter-se em Lyon, ele viajaria uns quilômetros a mais
ao sul, a Saint-Étienne. Todos estes dados estão na Revista Espírita de outubro de 1860. Mas, na memorável noite de 19 de setembro, Allan Kardec iria naquele banquete, naquela recepção, feita por homens humílimos, mulheres trabalhadoras, a maioria deles tecelões, porque Lyon, desde os começos do século, tinha descoberto, inventado o jacquard, aquela famosa fazenda para cortinas, roupas, etc. Mas a crise estava por chegar. E ali, naquela casa humílima, o senhor Dijon e sua esposa, através do senhor Guillaume, daria as boas-vindas ao codificador. E peço permissão para ler esta memorável primeira boa-vinda, que diz assim: ao senhor Allan Kardec, ao zeloso propagador da doutrina espírita, e graças à sua coragem, às suas luzes e à sua dedicada perseverança, que devemos a felicidade de estar hoje reunidos neste banquete simpático e fraterno. Que todos os espíritas lioneses jamais esqueçam que se tem a felicidade de sentir-se melhorados, apesar de todas as influências perniciosas que muitas vezes desviam o homem da senda do bem, devem-no ao livro dos Espíritos. Se sua existência se suavizou, se seu coração está mais depurado e mais afetuoso, se dele expulsaram a cólera e a vingança, devem-no ao livro dos Espíritos. Se na vida privada suportam com coragem os reveses da fortuna, se repelem todos os meios baseados na astúcia e na mentira para adquirir os bens terrenos, devem-no ao livro dos Espíritos, que os fez compreender a prova e acendeu-lhes a luz que dissipa as trevas. Se um dia, que talvez não esteja longe, os homens se tornarem humanos, fraternos e dedicados a uma mesma fé, se para eles a caridade não mais for uma palavra vã, isso ainda deverão ao livro dos Espíritos, ditado pelos melhores dentre eles, ao Senhor Allan Kardec, escolhido para espalhar a luz. A união sincera dos espíritos lioneses à Sociedade Espírita Parisiense, cuja irradiação a todos esclareceu, verdadeira sentinela avançada, incumbida de desbravar a estrada difícil do progresso. Paris é o cérebro do Espiritismo, como Lyon merece, por sua união, seu trabalho, suas luzes e seu amor, ser o coração. Quando o coração e o espírito estiverem unidos na mesma fé para alcançar o mesmo objetivo, logo só haverá na França irmãos amorosos e dedicados. Cresçamos, pois, pela união no amor, e em breve os nossos sentimentos, os nossos princípios cobrirão o mundo inteiro. O Espiritismo, senhoras e senhores, é o único meio para chegarmos prontamente ao reino de Deus. Honra à Sociedade Espírita Parisiense. Honra ao Senhor Allan Kardec, o fundador
é o primeiro elo da grande corrente espírita. Assim, meus irmãos, nestas breves palavras, destaco o que diz o Senhor Guilhom, a coragem, a perseverança de Allan Kardec. Aqueles lioneses trabalhadores, muitos deles sem educação, seriam agredidos através da imprensa, numa nota assinada covardemente por C.M., sem revelar-se quem era o autor. Aquelas pessoas, imaginem, numa cidade pequena, onde o único meio de comunicação era a imprensa escrita no jornal, eram ridiculizados, zombados, tildados de ignorantes, de feiticeiros. Mas, mesmo assim, os espíritos tinham revelado a Allan Kardec antes de sair de Paris. Paris é o cérebro, Lyon, o coração. E o Senhor Guilhom, sem sabê-lo, faz a mesma proposta nesta saudação de boas-vindas. Destaco também o que ele faz no raciocínio. Se suportamos os reveses da fortuna sem basear-nos na astúcia e na mentira, se nos sentimos mais suavizados o coração, mais afetuoso, se conseguimos expulsar a cólera e a vingança nestes dias, deveremos agradecer ao Livro dos Espíritos. A mensagem dos Espíritos enviados por Nosso Senhor Jesus. E se unirmos coração e mente, espírito e coração, numa mesma fé, se nós aceitarmos as diferenças, se termos mais compaixão, nós poderemos conquistar a piedade uns por outros, o respeito, até alcançar o amor fraterno. Como praticá-lo quando somos convidados à crítica, à agressão? Mas a resposta de Allan Kardec, aquela boas-vindas, também podemos encontrá-la, além da Revista Espírita, no livro Viagem Espírita, de 1862, porque ali estão inseridas a viagem de 1860, 1861, 1862, 1864, 1867. Riquíssimos dados, tanto das crises, das dificuldades, das agressões, como do valor, da coragem daqueles homens singelos. Um espírito tinha dito: por que te admirais, se Lyon é a cidade dos mártires? A fé ali é viva e ela fornecerá apóstolos ao Espiritismo. Eu fiquei refletindo nessa última frase, porque Ismael, o anjo protetor do Brasil, revelará a Chico Xavier. Aquela semente foi toda transplantada para a terra do Cruzeiro. Aqueles espíritos pioneiros, hoje talvez estejam reencarnados anonimamente em pequenas cidades, com o coração espírita cristã
ou cristão espírita. Na resposta de Allan Kardec a esta recepção, ele destaca cuidado com as dissidências entre os grupos, porque eu declaro alto e bom som que eu estarei de corpo e alma com os que mostrarem mais caridade, mais abnegação. Se houvesse alguns que Deus não o permita, que alimentassem sentimentos de ódio, inveja, ciúme, eu lamentaria, porque estariam sob má influência, preferindo acreditar que esses maus pensamentos lhe vêm de um espírito estranho do que de seu próprio coração. Quanta verdade! Quanto deveremos vigiar as nascentes dos nossos corações, porque ali, do coração, é onde está o nosso tesouro, dizia Jesus. Façamos uma revisão, voltemos o coração ao rumo de Jesus. Confiemos na história e nos tempos. Quando fiz o relatório, ou melhor dito, essa pequena descrição da história do mundo daquele ano 1860, nós vemos que progredimos, mas ainda continuamos com longos desafios das guerras, das dissidências, das políticas, dos maus entendidos. Confiemos, porque em toda luta Jesus é o vencedor. Em qualquer disputa, nos diz Emmanuel, Jesus é o vencedor. E assim, senhoras, senhores, jovens, caros internautas e radioouvintes, espíritas e não espíritas, que tiveram a caridade de escutar minhas simples palavras, deixo aqui o meu convite, para que onde você estiver, eleve um pensamento de gratidão aos anônimos que nos legaram os meios de comunicação terrestres, aéreos e marítimos, que nos permitem hoje, nesse instante, a divulgação cristão-espírita ou espírita-cristã. E formemos uma rede de luz, de fraternidade e de paz, desde o nosso coração até o coração de Jesus, e desde Ele até nós. Muita paz, que assim seja. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando
cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim